Muito boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente para todas as senhoras e senhores deputados. Breves comunicações, artigo 107 do Regimento Interno, para uso da tribuna. Nesse momento, o deputado Padre Pedro, por até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Fernando, senhores deputados, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA e das nossas redes sociais. Não poderia ser diferente a minha manifestação à tarde de hoje, e ela se coloca em torno do acontecido no dia de ontem, do falecimento do nosso Papa Francisco, ocorrido nesta segunda-feira, dia 21. E eu consegui aqui condensar esta minha fala e vou fazer uma leitura até para a gente aproveitar melhor o tempo. O Papa Francisco é o primeiro Papa latino-americano. Isto foi uma surpresa agradável, porque, como ele mesmo disse à época, ninguém esperava um Papa do fim do mundo. Foi também o renascimento de uma esperança. A tradição eclesial libertadora que havia nascido na periferia, tão maltratada nas 3 décadas de involução eclesial que acenderam o pontificado de Francisco, estava chegando ao centro da igreja. Mais tarde, a canonização de Dom Oscar Romero seria o reconhecimento de um novo perfil de santidade, forjado nestas terras, os santos das causas sociais. Mais adiante, o Sínodo da Amazônia universaliza a causa ecológica como uma causa evangélica e legitima a configuração da igreja indígenas com o rosto de seus povos. Em suma, o Papa do fim do mundo iria causar um grande desconforto à estabilidade ao fazer da periferia o centro da igreja e de uma sociedade excludente. O Papa do fim do mundo ousou descer do trono, deixou o palácio apostólico e começou a desmontar o perfil imperial do papado. Recém-eleito, em sua primeira viagem, que foi aqui no Brasil, Rio de Janeiro, ele começou a projetar em seus discursos os eixos centrais do que seria seu pontificado. Em sua viagem à Bolívia, ao Paraguai, ele reconheceu a cumplicidade da igreja nos horrores da colonização como um pecado da igreja. Não apenas um pecado de filhos da igreja, e pediu perdão. E um tom ainda mais forte, fez o mesmo em sua viagem ao Canadá, reconhecendo a convivência da igreja no genocídio dos aborígenes. Enfim, o pontificado de Francisco marcou o fim das suspeitas e perseguições de teólogos e bispos na América Latina, no Caribe, que vivenciaram um estado de martírio contínuo, alguns meses depois de mortos, como reconheceu Francisco na canonização de Dom Romero. O pontificado do Papa Francisco mudou a igreja na América Latina. Um momento singular do pontificado foi o Sínodo da Amazônia, que
que transcendeu a região. Incorporou na obra evangelizadora de toda a igreja temas como a ecologia, a inculturação, ministerialidade, protagonismo da mulher, uma igreja companheira de caminho da humanidade, entre outras. O grande legado do Papa Francisco para a Igreja Universal foi ter descentrado a igreja de si mesma e apontando com os grandes desafios que a humanidade enfrenta hoje. E o fez a partir dos pobres e das periferias. Nesta perspectiva, ele foi o primeiro Papa a ir além da doutrina social da Igreja ao afirmar que esse sistema econômico é injusto em sua raiz. E esta economia mata, uma condenação contundente do capitalismo. Além disso, desde a primeira viagem de seu pontificado, com sua visita a Lampedusa, apontou para as questões de migração, fazendo apelo para a construção de pontes e não de muros. Apontou também para os que vivem nas ruas, dando-lhes atenção especial, começando pela própria casa, o Estado do Vaticano. Um legado de grandes proporções e implicações até no campo da ecologia. Ao que já era um tema da doutrina social da Igreja, Francisco dedicou uma encíclica inteira sobre ecologia integral, a Laudato Si, e uma exortação sobre a crise climática, a Laudate Deum. No âmbito eclesial, destaca-se o trabalho de mais de uma década dedicado à reforma da Cúria Romana. A essa reforma foi incluída a participação de mulheres no posto de governo, inclusive como presidentes de dicastérios. Obra transcendente também é a reforma do sistema dos bispos pela Constituição Episcopalis Communium, transformando-a em um sínodo da Igreja, com a participação do povo de Deus e o direito do voto das mulheres. E entre os principais processos iniciados por Francisco na Igreja Católica está o fato de não ter tomado decisões sozinho e de maneira definitiva, como poderia ter feito. Contudo, coerente com uma igreja sinodal, ele preferiu fazer processo, convidar a conversão e decidir entre todos o que diz respeito a todos. Continuam a depender fortemente do Papa a continuidade do processo de recepção do Vaticano II, a implementação de uma igreja sinodal, a consolidação da reforma da Cúria Romana, a superação de uma igreja hierárquica, clericalista e autorreferencial, a acolhida na comunidade eclesial de católicos em situação irregular. Em suma, uma igreja comprometida com as grandes causas da humanidade hoje, como são a crise ecológica, as migrações, uma economia que mata. Algumas questões em aberto ficaram para o sucessor de Francisco, o Papa. A começar pela retomada da renovação do Vaticano II. Nessa perspectiva é urgente a mudança de perfil dos seminários, ainda de estilo conventual e tridentino, que forma sacerdotes do altar e não pastores com cheiro e compromisso com as ovelhas. O pontificado do Papa Francisco teve o mérito de colocar na mesa todos os grandes problemas da igreja atual, desde o acesso das mulheres aos ministérios, a inclusão das pessoas LGBTQIA+,
desde o compromisso radical com a paz, a justiça e a ecologia, até o começo de uma transformação de uma Igreja Católica em uma unidade de diversidades. Por enquanto, bastaria revistar o Vaticano II. Por enquanto, bastaria revisitar o Vaticano II. Mas a partir do contexto de hoje, o mundo mudou. Mas as instituições básicas e os eixos fundamentais do Vaticano II continuam pertinentes e podem continuar respondendo aos desafios do nosso tempo. Este é o legado do Papa Francisco. Ok, deputado Padre Pedro. Com a palavra, o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos ouvem aqui nessa data, como não poderia ser diferente, o assunto em tela é a perda pela humanidade do Santo Padre, Padre Bergoglio, argentino, sul-americano, enfim, mundial, o Papa Francisco. É importante, eu até me manifestei, deputado, porque assim, são poucos os papas, eu não sei se isso aconteceu com várias pessoas, mas é o primeiro papa que me toca profundamente pela sua simplicidade e pela coragem e caráter de enfrentar algumas dores que o Vaticano andava séculos e séculos tentando resolver, e ele, com a sua habilidade, trouxe à tona algumas das maiores dificuldades. Por exemplo, a pedofilia. É ruim tocar nesse assunto? É, mas foi o primeiro a tocar no assunto. Ei, para ser padre, para ser bispo, tem que ter ficha limpa. Isso é uma coisa diferente que a gente ouve, mas não foi por isso que me tocou. Eu até fiz uma publicação dentro do Instagram próprio, e assim, se tem algo que diferencia nós cristãos, é ter compaixão, é saber a dor da pessoa, o problema que enfrenta, ser no mínimo solidário para a pessoa seguir o seu caminho. E essa compaixão, para mim, é a maior característica do cristão. Quando o cristão esbraveja, ou se diz cristão, e que é muito mais importante fazer isso e aquilo, não é o mais importante. Ser cristão, meu presidente, é ter compaixão. Isso é a maior característica nossa. E esse Santo Padre deixou esse legado. Deixou nas entrelinhas, para o mundo inteiro, as dificuldades que a própria população mundial anda enfrentando, como a guerra, as dificuldades políticas que ora enfrentamos, o uso da fé para meios políticos. Olha quanta coisa envolve isso. Nós temos que realmente ter gratidão nesse momento com o Santo Padre e agradecer o trabalho que ele fez, a coragem que ele teve de enfrentar tantas e tantas situações para consertar séculos e séculos de palavra fechada, de boca fechada, dos problemas que a Igreja Católica vinha e que recaía sobre todo o cristianismo. Então, nesse momento em que a gente perde essa referência, essa pessoa personificada pelo Papa Bergoglio, o Papa Francisco, a gente tomara que
os bispos e cardeais que forem participar desse grande conclave aí, escolham a pessoa certa, capaz de fazer um diálogo com todas as correntes que existem mundo afora. Nós temos muita coisa ruim para resolver, as guerras principalmente, a pobreza, as dificuldades, a falta de água no futuro, o respeito à natureza, e tantas coisas que diz respeito à geopolítica. Mas para nós cristãos, nós precisamos de uma referência, Sargento Lima. Nós precisamos dessa referência, Jefferson. Nós que fomos criados, eu não sei a origem de todos aqui, mas eu fui criado no seio da Igreja Católica, no seio do cristianismo. Meu pai era coroinha, minha mãe era filha de Maria. Filha de Maria, antigamente, ajudava as pessoas pobres a aprender tanto a evangelização, quanto o próprio alfabeto. Eles ensinavam pessoas pobres a ler e escrever. Era uma das funções da igreja naquela época. Transitória, é lógico. Mas nós demos... Alguém quer falar? Eu não entendi. Ah, sim. Então, é um momento sublime que a gente vive. É um momento de reflexão, um momento de fazer com que cada vez mais as pessoas se envolvam dentro dos seus problemas e possam resolver, mas, acima de tudo, com referência, como nós tivemos aqui, presidente, com o Papa Bergoglio. Então, esse é meu sentimento atual pela perda dessa grande referência que nós tivemos. E olha, para um brasileiro enaltecer argentino, né, que bom que foi. Né, nos deixou, inclusive, né, o homem gostava de um futebol lascado, né? Era do São Lourenço, mas ele andou recebendo a camisa de vários clubes do Brasil, puxava e tal. Quando ele veio aqui, eu vi a identificação dos milhares e milhares, aliás, juntou milhões e milhões de pessoas no grande evento da juventude, lotou as praias de Copacabana com quase 6 milhões de pessoas. É uma coisa realmente que toca no fundo do coração das pessoas e, quiçá, esses ensinamentos possam cada vez mais estar enraizados dentro de nós. Mudando um pouco de assunto, nós passamos aí esses últimos dias, esse grande feriado, que acho que vai repetir daqui a 8 anos, né? Tá, Tiradentes depois da Páscoa, com as rodovias entupidas. Em tudo que é canto aí de Santa Catarina, a gente viu que o nosso sistema é necessário atos corajosos, mas também são necessários atos simples, como a criação em Pissarra, Sargento Lima, de marginais, né? Então, eu recebi a resposta de um pedido de informação que fiz ao DENIT, ainda bem que recebi, que está em estudos. Está em estudos. Quem sabe a Litoral Sul, né, a via litorânea do nosso governo do Estado, possa ficar pronta mais cedo do que esse grande estudo do DENIT. Mas eu não estou fazendo uma ironia com isso, mas só dizendo assim que o nosso desenvolvimento, o nosso turismo, e principalmente o nosso turista, merece outro atendimento, deputado Carlos Humberto. Aliás, agradeço a Vossa Excelência da aula que tivemos hoje de história, que pouca gente foi agraciado com tamanho, né, falando sobre a história dos caminhos do Peabiru, né, pela professora Bondi, eu não me lembro do primeiro nome dela, Rosana Bondi, né, que nos afeta lá na região do Vale do Itapocu,
né? Porque o caminho de Piabiru é por ali, parte dele é por ali. Inclusive, nós vamos tentar fazer uma mudança na lei, enaltecendo ou mudando alguns conceitos do caminho do Piabiru, justamente numa região que deu início a muita história desses caminhos do Piabiru. Esquematicamente, esse caminho do Piabiru, ele veio antes do que o descobrimento do Brasil, e que ligava os índios, ou os ancestrais nossos brasileiros, até o Oceano Pacífico. Então, dá para imaginar como isso é importante. E levaram na reunião do turismo lá, por isso que eu digo, nós devíamos estar muito mais ligados em um monte de coisa, né? Deixaram um chinês lá, um médico, mas que é professor de história, ele descobriu o que significam as pedras que nós temos aqui em Santa Catarina, incrustadas pelos ancestrais nossos. Uma coisa de outro mundo, né? Então, era isso. Tem várias coisas que eu gostaria de dizer, mas muito obrigado pela atenção. Mas todos... Ok. Pode complementar mais um minuto para o deputado Vicente? Para complementar, todos nós juntos com o Padre Francisco, e que a gente tenha nele uma inspiração cada vez maior, né, de lutar pela evangelização, pelo cristianismo, pelos valores corretos da vida e, acima de tudo, pela igualdade de oportunidade. E, acima de tudo, por aquela palavrinha que eu te falei, compaixão. Obrigado, deputado Vicente. Com a palavra, deputado Carlos Humberto. Boa tarde, senhor presidente, deputado Fernando Crelen, deputados aqui do plenário Barriga Verde da Assembleia Legislativa, amigos que nos assistem pelas redes sociais, pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. O motivo que nos traz à tribuna, e agradeço ao deputado Sargento Lima pela cedência do tempo, nós acabamos de passar por um feriado, deputado Altair Silva, prolongado no nosso estado. Graças a Deus, prolongado, um feriado que trouxe muitos visitantes, muita movimentação para o estado de Santa Catarina, comércio aquecido, a rede hoteleira cheia, comércio vendendo, as praias, a serra, o estado como um todo muito movimentado, fruto da divulgação, da promoção, do trabalho que vem sendo feito na venda do destino e da promoção do destino turístico Santa Catarina, sem sombra de dúvida. Um dos, se não, o melhor destino do Brasil para se visitar. É completo, é rico em cultura, tem uma natureza belíssima, é um estado que se complementa nas mais diversas regiões, é um estado onde você tem um calendário muito integrado e completo, seja com parques, como o maior parque, que é o Beto Carreiro da América Latina, seja com as praias, seja com o Vale Europeu, com o Oeste, com a Serra, sim, enfim, nós somos riquíssimos. Mas, mais uma vez, deputado Maurício Peixe, principalmente no litoral norte de Santa Catarina, nós tivemos apontada aquela que é a nossa maior fragilidade. Infelizmente, na logística rodoviária, nós estamos muito mal servidos. A BR-101, no norte do estado, de Joinville, passando por Balneário, por Barra Velha, por Balneário Pissarras, por Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes,
Itapema é um caos. É um caos. Não existe mais dia nem hora. E nos feriados, essa situação piora e piora muito, dado ao trânsito que se intensifica das pessoas que querem visitar os nossos mais diversos e ricos municípios. O governo do estado de Santa Catarina, e eu estive fazendo uma visita na última semana, está fazendo uma obra no contorno da BR-101 com a contorno sul em Itajaí, a rodovia Antônio Raio, que seria de obrigação do governo federal, mas está sendo financiado pelo governo do estado. Somando-se as desapropriações, nós chegamos quase a 100 milhões de reais que estão sendo investidos ali, para tentar melhoria num dos piores gargalos da logística rodoviária de Santa Catarina, no município de Itajaí. Infelizmente, o governo passado conseguiu atrasar ainda mais essa ação que agora é feita pelo governo Jorginho Melo. Quando inaugurou a obra em 2020, sem estar pronta na sua totalidade. E a obra está muito avançada. As cabeceiras dos elevados, que darão acesso às alças internas do trevo da Antônio Raio, contorno sul com a BR-101, já estão praticamente prontos. As vigas estão sendo concretadas. Os pilares estão sendo concretados. E tudo indica que o prazo, que é de agosto de 2026, seja antecipado para 2025. E o usuário da BR-101 agradece. Mas nós, do Litoral Norte, continuamos, e nós estivemos em Brasília semana passada e discutimos esse assunto, deputado Altair Silva, solicitando ao governo federal a mudança do posto da Polícia Rodoviária Federal do Barrilhota em Itapema para junto do pedágio em Porto Belo. Não é possível que a rodovia sucateada do jeito que está, subdimensionada, não consiga trazer essa melhoria para o seu usuário. Itapema, Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú, as pessoas que precisam vir de Joinville para a capital, ou da capital para Joinville, ninguém aguenta mais. É 1 hora todo dia para conseguir passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal. Eu vou postar nas minhas redes sociais. Eu fiz 3 reuniões da Polícia Rodoviária em Brasília. Eu fiz 4 reuniões na NTT. Foram 3 requerimentos no Ministério do Transportes. Deputado Sargento Lima, eu coloquei à disposição das minhas emendas 500 mil reais, se falta dinheiro para o governo federal, para a construção do posto, junto ao pedágio de Porto Belo. Eu coloquei à disposição, está protocolado desde 2023. Não é falta de recurso, é falta de vontade, é falta de atitude, é má vontade com Santa Catarina, com o usuário da BR-101. O posto da Polícia Rodoviária Federal, para nós, é importantíssimo. Os agentes que ali trabalham, eles fazem um trabalho importantíssimo para a nossa região, que tem uma logística aeroportuária muito grande. E em regiões onde a logística aeroportuária é presente,
o tráfico de drogas se instala. Então não adianta que o posto seja desinstalado. Aí é melhor que fique como está. Nós precisamos da mudança do posto de lugar, para que ele continue atendendo ao catarinense da região de Itajaí, Porto Belo, Itapema, Bombinhas, mas que fique melhor posicionado para não continuar atrapalhando a logística, a movimentação nossa, dos catarinenses, pelo principal corredor rodoviário norte, que é a BR-101. De Florianópolis a Joinville, vivem 6 de cada 10 catarinenses. De cada R$10 produzidos nesse estado, R$7 são produzidos de Florianópolis a Joinville. E é a pior região assistida pela logística rodoviária federal. É um descaso com Santa Catarina. Infelizmente, um povo tão trabalhador, um estado tão ordeiro, pessoas tão capazes, são mal vistas pelo governo federal. Eles nos enxergam com indiferença, não fazem pelo catarinense do norte aquilo que deveria ser feito. Enquanto isso, os nossos jovens, as nossas mulheres, os nossos trabalhadores continuam parados, sofrendo ou morrendo ao longo desta rodovia, que tem os piores índices de produtividade e segurança do Brasil. Obrigado. Ok, deputado Carlos Humberto. Com a palavra, deputado Maurício Fernando Peixer. Boa tarde a todos. Saúdo o nosso presidente, Fernando Krelling, os deputados aqui presentes, nossa plateia, estudantes que estão hoje nos acompanhando, obrigado aí pela presença, e também o público que nos assiste. Senhor presidente, senhores deputados, esta casa aqui é a casa do povo. E nós, parlamentares, estamos aqui para ecoar a voz da maioria. E a maioria neste país, Santa Catarina, é de fé, é de valores, é cristão, acredita em Cristo. Respeitamos também quem não acredita. Por isso, hoje venho aqui para falar em nome de milhões de brasileiros, de cristãos, que acreditam em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós numa cruz, derramando o seu próprio sangue para nos salvar. E nós acreditamos nisso. No último final de semana agora, mais precisamente na sexta-feira que passou, estive lá em São Bento do Sul. Lá presenciei algo que reacende a esperança do povo num tempo de tanta inversão de valores. A encenação da Paixão de Jesus Cristo, realizada pelo grupo teatral Drama do Calvário, que vocês podem acompanhar aqui no telão. Foi uma demonstração fantástica, não só teatral, mas de fé. Porque são 50 anos, na verdade, de encenação, de fé, encenada com excelência, com respeito, com verdade. Um espetáculo que não é só entretenimento, é de valores, que é missão, é evangelização, é amor. Centenas de voluntários da cidade de São Bento e até fora de São Bento, que sobem ao palco com o coração ardendo da mensagem de Cristo. Eles não pedem nada em troca, eles oferecem tudo. E o que entregam realmente é sagrado. A memória viva do maior ato de amor da humanidade, que foi a entrega de Jesus na cruz por cada um de nós. Enquanto isso, do outro lado, vemos
outra face da moeda. Vemos setores da imprensa, uma imprensa militante, que não respeita ninguém, que zomba, que cospe na fé do povo brasileiro, com artigos covardes, artigos blasfêmicos. Falo, sim, do artigo que foi colocado no jornal A Folha de São Paulo, intitulado Judas traiu Cristo ou Cristo traiu Judas? Colocando dúvidas sobre isso, sobre a nossa fé, sobre os nossos dogmas que nós temos. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós estamos vivendo quando um jornal que deveria estar servindo o interesse público da informação, a informação correta, escolhe chutar a fé da maioria desse povo brasileiro com esse tipo de provocação nojenta? Isso, no meu entendimento, não é opinião, é escárnio contra nós. Não é jornalismo, isso é uma militância anticristã que está sendo colocada para todos nós, principalmente para atrair os jovens para uma outra maneira de vida, que acham que é a independência, que não pode viver, que pode viver sem Deus. Eu, graças a Deus, conheci Cristo na minha juventude e sei o quanto é importante isso na minha formação, na formação familiar e de família. Isso que está sendo feito é um atentado espiritual, é uma ofensa moral, é uma provocação que é planejada sim. Ela é planejada, ela é pensada, ela é arquitetada para debochar de nós, debochar para ferir a cada um de nós. Se tivessem escrito, presidente, algo assim, deputado Lima, contra Maomé, ou contra minorias, contra Maomé a gente sabe o que eles fariam, como eles reagiriam. Contra as minorias, iriam dizer que é discriminatório, que não pode fazer isso, fazer aquilo. Agora, contra o cristão, contra Cristo, tudo pode, tudo é aceito. E nós ficamos de boca fechada, não podemos ficar de boca fechada, não podemos ficar calados contra isso que está acontecendo no nosso Brasil. Eles acham que pode tudo, não pode não. E eu digo em alto bom som aqui, eles querem transformar algo que é bom e ruim, e algo que é ruim que é bom. E nós temos que engolir isso? Não temos não. Alerto aos senhores que não está tudo bem não. O Brasil não está bem nessas trocas de valores, inversões de valores, não está bem. Porque não tem o direito de distorcer o Evangelho. Nós que cremos tem que respeitar quem crê, quem acredita, e a maioria dos brasileiros. Vocês não têm direito de chamar o Filho de Deus de traidor. Escutem, vocês da Folha e quem pensa da mesma forma, quem inverte valores. Vocês não têm o direito de transformar isso que é bom em mal, não. Isso não é ingenuidade. Isso não é estratégia, é ideologia pura, é ferramenta do maligno para confundir, relativizar, tentar apagar a luz de Cristo e mergulhar a sociedade no caos moral. Como bem disse a comentarista Bárbara Cogos, isso não é jornalismo, é militância ideológica travestida de liberdade de expressão. Uma arma carregada de veneno, um veneno que não nos atinge não, porque esta cobra, veneno, mal, maligno, jamais vai atingir aquele que é do bem, aquele que quer fazer o bem, porque quem é de Jesus não vacila, não se dobra a estas situações, porque a nossa fé, sim, a nossa fé de cristão verdadeiro é inabalável, a nossa fé é sólida. A nossa fé foi construída na cruz de Jesus Cristo e nós sabemos disso, porque Ele sofreu. E nenhum artigo podre vai mudar isso, nenhuma redação militante vai nos dobrar, nenhum intelectual de redação vai apagar o que está escrito há mais de 2000 anos.
há mais de 2 anos. A imprensa que se coloca a serviço do engano, da inversão de valores, da desconstrução da verdade, está a serviço do inimigo de nossas almas. Prefeito Tafarel, da nossa querida Papanduva, nos visitando, sua equipe, obrigado. Sim, este grupinho, essa turminha que não merece respeito, está a serviço do Satanás. E quem diz que Satanás não existe, é só olhar a Bíblia, quantas vezes relata, ou se entrega para ele para você ver o teu fim, como acontece com muitos que não respeitam a Jesus. Aliás, na Bíblia está escrito que o maior pecado que tem é o pecado contra o Espírito. Esse não tem salvação. Esse grupinho, essa turma está pecando contra o Espírito, renegando a Cristo, renegando a salvação, renegando aquilo que é de melhor. Como volto a repetir, respeitamos todos aqueles, todos, que entendem diferente, mas queremos que todos respeitem aqueles que pensam como a maioria, que são de Cristo. Por último, presidente, antes de encerrar, não posso deixar aqui de mencionar a notícia, que abalou o mundo cristão, a morte do Papa Francisco, o argentino. A gente lembra bem quando ele foi eleito, teve muitas brincadeiras porque era argentino, mas realmente cumpriu uma missão. E eu digo sempre, alguns diziam, mas esse Papa, ele tem uma linha mais progressista. Pode ser, mas a igreja não se engana. Escolhe o que é para o tempo, era necessário passar por isso, e o que nós devemos pedir agora é rezar, é pedir que venha um outro Papa que dá o centro. Porque quem é cristão aqui, que é de igreja, inclusive evangélico, pastor Júnior, sabe disso, que a igreja é o equilíbrio da humanidade. Não vai existir equilíbrio na humanidade, democracia, se não tiver a fé e se não tiver a igreja. Porque tudo quando está ruim, a pessoa está desesperada, para onde que ela vai? Ela vai para Cristo. Ela procura uma igreja, porque lá vai encontrar o amparo. Vai lá encontrar a voz. Lá vai encontrar um ombro que acolhe e dá para ela o sentido da vida, porque sem Deus nós não somos nada. Então, rezamos agora, lógico, pedimos para que a morte do Papa sirva de alerta a essa geração que se acha dona da moral, mas rejeita a cruz. A vida... 30 segundos. A vida passa. O nosso cargo aqui também passa. A fama de muitos que estão aí aparecendo também passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Está aí há mais de 2000 anos, e até mesmo antes de Cristo, era a palavra de Deus que norteava o mundo e continua norteando. Muito obrigado. Ok, deputado Maurício. Quero cumprimentar de uma forma muito carinhosa os alunos lá de Balneário Pissarras, da nossa querida escola Alexandre Guilherme Figueiredo, que estão acompanhadas. Sejam todos muito bem-vindos, que estão acompanhados aqui, sendo o responsável pela turma, o professor Valmir Camilo. Cadê o professor Valmir Camilo? Não é fácil ser responsável por 80, né? Saudando o professor Valmir, quero saudar todos os professores aqui que estão acompanhando a delegação de Balneário Pissarras aqui no Parlamento Catarinense. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra, o deputado Jefferson Cardoso. O deputado Sargento Lima, vou ser bastante breve para não tomar o horário do partido ali. Isso, vamos lá. Senhores deputados, muito boa tarde a todos os alunos aqui lá de Pissarras, legal, meu pai mora lá em Pissarras, é uma alegria tê-los aqui hoje nessa plenária aqui, professores que estão na regência desses alunos aí também, muito boa tarde. Eu vou ser bastante breve, deputado Sargento Lima, não se preocupe, vai ser bem rápido aqui. Eu gostaria de ressaltar a importância da Polícia Penal Catarinense, a qual eu faço parte. Em 2015, tomei uma das melhores decisões da minha vida, quando ingressei nesse setor tão importante que fecha a boca do inferno em Santa Catarina, que não permite que os malfeitores estejam pelas ruas aí praticando mal.
E para mim, deputado Sargento Lima e deputado Maurício Peixer, é uma alegria tamanha pertencer à categoria da Polícia Penal. Hoje pela manhã estivemos juntamente com a secretária da Sejuri, a secretária Daniela, primeira mulher secretária da nossa pasta, primeira mulher secretária depois da mudança do nome, para a Sejuri, está fazendo um trabalho excepcional, um trabalho brilhante, frente a toda a categoria, e estamos unindo força, porque somos o primeiro deputado, também policial penal, da história de Santa Catarina, a representar essa categoria que tanto merece o carinho, que tanto merece a atenção do governo do Estado e desse parlamento. Eu digo para os senhores que boas notícias estão por vir aí pela frente, A gente teve a grata sensação e a grata oportunidade de estar junto com o governador na entrega de um recorde histórico para Santa Catarina em equipamentos para a Polícia Penal. Foram quase 1 bilhão em investimentos, Sargento Lima, onde foi designado para a Polícia Penal em armamento, em viaturas, infraestruturas, o Vale Farda, que outras categorias tinha, o governador sensivelmente, juntamente com a nossa secretária Daniela, também cedeu agora às forças policiais da categoria penal, e todos terão Vale Farda agora de R$ 1.700 anual ali para colocar o seu enxoval em dia e conseguir representar bem a polícia catarinense, Visto isso, também levamos demanda a respeito de um reenquadramento do organograma da infraestrutura da polícia, que rege a questão salarial e níveis. Hoje, o sistema, quando foi feito, senhores deputados, no passado projeto de lei, ele esteve e designou que a Polícia Penal e os agentes de segurança socioeducativos iriam ter tão somente R$ 500 a cada 3 anos de aumento. Esses R$ 500 faz com que fique defasado, de acordo com a inflação, a estrutura salarial dessa categoria. E hoje nós estivemos juntamente com a secretária, que também está sensível a essa causa, e nós estamos levando, então, essa demanda hoje ainda para o governo, para a gente tentar fazer um novo reenquadramento das forças de segurança da Polícia Penal, para que possam ter um aumento gradativamente, comparado às outras forças, com diminuição de nível e assim por diante. Então, me sinto bastante feliz por essa conversa que tivemos hoje produtiva com a secretária, de saber também que tivemos, senhores deputados, mais de 1.400 policiais que foram contratados agora, que foram nomeados, que serão nomeados alguns ainda, para pertencer a essa força de segurança. Ficaram 289, que são as forças femininas, as excedentes, que também está num pacote aí que estamos levando também essa demanda junto ao governo do Estado, para também chamarem essas pessoas para compor o quadro da força policial. Então, o meu motivo de subir aqui hoje é parabenizar o governo do Estado por todo desprendimento, por toda a vontade de querer fazer com que realmente a polícia fique fortalecida e realmente continuamos colocando o Estado de Santa Catarina como o número um em questão de segurança. E número 1 em questão do Estado mais seguro do Brasil. Então, seria isso que eu teria para falar a respeito das forças de segurança, mas não poderia deixar também de fazer um adendo de um outro assunto, uma outra temática, que foi trazido pelos colegas deputados, aqui a respeito da rodovia da BR-101, onde agora, quando ocorre feriado, qualquer feriado que tem, realmente essa via fica tomada por engarrafamentos, por aborrecimentos, por pessoas que querem se deslocar até os seus destinos e perdem horas e horas e horas em engarrafamento. Eu digo isso para os senhores porque eu ouvi Sargento Lima, deputado, pateticamente um colega fazendo um vídeo distorcendo totalmente o que o governo do Estado vem fazendo em infraestrutura. Para elogiar o desgoverno do PT, faltaram somente ele provar o que o desgoverno do PT está fazendo por Santa Catarina, porque não está fazendo absolutamente nada. A rodovia 101, das mais importantes do Brasil, tomada por engarrafamento. E o governo federal vira as costas para Santa Catarina e não faz absolutamente nada para melhorar a vida do catarinense. Já na contramão desse desgoverno do PT, o governador Jorginho Melo vem melhorando dia após dia as rodovias estaduais e ainda diz: ei, governo PT, não dá conta? Transfere para nós que nós fazemos.
Então, realmente demonstra que o governador está fazendo um bom trabalho nas rodovias e, mais do que isso, chama a atenção do desespero da turma do outro lado. Quando propaga uma fake news dizendo que o governo não está fazendo asfalto, não está fazendo infraestrutura, pavimentação de 20 centímetros, não. Isso que é uma casca de ovo de 2 centímetros. É de criar vergonha na cara e parar de publicar fake news, parar de propagar desinformação e, pior, não demonstrar, não comprovar. Só de falácia, nós já estamos cansados, o povo catarinense já está cansado. Quer mais que o governo federal traga mais infraestrutura para Santa Catarina e para esse povo de defender o indefensável, e comece a apresentar resultado, como o governador Jorginho Melo tem apresentado. Então era só um desabafo mesmo, porque a gente começa a ver, deputado Sargento Lima, essas questões propagadas em rede social, e aquele menos informado, aquelas pessoas mais humildes, acaba caindo nessa conversa fiada dessa turminha. Então é preciso comprovar, demonstrar, faça o governo Jorginho Melo passar vergonha, demonstra onde está essa rodovia que foi pavimentada, que tem 2 centímetros só de espessura de manta asfáltica. Faça o governador passar vergonha, deixa de falácia, deixa de propagar fake news, porque nós já estamos cansados, o país precisa ser unido e as pessoas precisam realmente ter a boa informação e a informação da verdade. Seria isso, senhor deputado. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido é o PP, tempo de 5 minutos, deputado Altair Silva. Senhor presidente, pela ordem só, Claro, deputado. o senhor me permite fazer uma saudação aqui aos vereadores da Câmara Municipal de Major Vieira, vereadora Thalita, vereadora Dilma e também vereador Leandro, sejam sempre bem-vindos a esta casa, já estiveram no nosso gabinete e agora estão aqui acompanhando a sessão, sempre bem-vindo à Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente. Sejam muito bem-vindos, nosso Planalto Norte Catarinense muito bem representado pelos nossos vereadores. Meu boa tarde a todos os senhores e senhoras, a todos os deputados, deputadas aqui presentes. Primeiro quero me congratular com as falas aqui, com a passagem do Papa Francisco, que para nós católicos representa uma perda grande, mas também quero entender que ele cumpriu uma grande missão aqui nesse plano e certamente vai vir um outro Papa para dar sequência ao trabalho de liderar a Igreja Católica no mundo. Hoje é o Dia da Terra, um dia muito especial. É da terra que nós extraímos o alimento do dia a dia, é da terra que também se brota a água, que é extremamente essencial para a vida. Enfim, hoje é um dia muito especial, celebrando o Dia da Terra, cuidando do meio ambiente. Mas nós temos desafios imensos. Nós vivemos um momento em que a agricultura de Santa Catarina e do Brasil, com as elevadas taxas de juros da Selic, que é a referência das taxas de juros, hoje afeta muito a agricultura. Acima de 14% a taxa Selic, fica inviável praticar agricultura em qualquer região do Brasil. Aliás, no mundo inteiro, nós temos uma das maiores taxas de juros. Isso afeta diretamente o setor produtivo. Tanto é que aumentou muito o número de pedidos de recuperação judiciais de empresas do agronegócio, aumentou em muito o endividamento dos produtores e o pior de tudo é a escassez de recursos. Quando o produtor vai no banco, já numa situação de praticamente estar inadimplente, se encontra uma única opção de renegociar as dívidas, mas essas dívidas têm que os juros serem repactuados e muitos deles passam a pagar mais de 14%, o que é inviável para a agricultura. O então atual presidente da República, quando assumiu, ele criticava muito o presidente do Banco Central, Roberto Campos, à época, Roberto Campos Neto, de que as taxas de juros acima de 13% era uma extorsão e prejudicava o desenvolvimento do país. Pois indicou um novo diretor, hoje o atual presidente do Banco Central, Galípolo, e esse
dentro da política monetária nacional, aumentou ainda mais as taxas de juros, passou dos 13%, passou dos 14%, e a quebradeira no agronegócio se instalou, a ausência de crédito também se instalou, o governo federal não consegue equalizar as taxas de juros, porque quando se equaliza as taxas de juros, que é algo em torno de 6, 7% ao ano, numa média, se está 7% ao ano para o produtor, significa que o Tesouro Nacional repõe os outros 7 e poucos por cento, 7,25%, que faltaria para cobrir aquela diferença. E aí temos o grande problema. O governo federal não tem conseguido, de forma célere, de forma rápida, fazer essa reposição, e com isso nós temos o crédito rural praticamente paralisado, e aí os investimentos que impulsionam o desenvolvimento do país, impulsiona a geração de emprego, fica paralisado. Sob o pretexto de combater a inflação, concordo, combater a inflação é importante, mas se combate a inflação enxugando a máquina pública, controlando os gastos, o ajuste fiscal, para você não gastar mais do que recebe, porque você sabe, quando a dona de casa gasta mais do que recebe, a conta fica no vermelho. E quando a conta fica no vermelho, a corda vai estourar logo aí na frente. Então nós precisamos urgentemente que o Congresso Nacional, de forma célere, encontre uma alternativa junto com o governo federal, para que nós tenhamos equalização das taxas de juros e renegociação das dívidas dos nossos produtores rurais, antes que comece a quebradeira e o aumento do êxodo rural e o desinvestimento na área do setor produtivo. Esse é o nosso... Mais 30 segundos. Esse é o nosso pedido, a grande demanda que temos do setor produtivo. Investir no agronegócio é fortalecer a economia, é gerar emprego, é dar soberania ao país. E à medida que nós elevamos as taxas de juros, quebramos quem produz, acabamos com a galinha dos ovos de ouro e prejudicamos a economia como um todo. Precisamos reverter esse quadro que é negativo, porque o produtor está disposto a trabalhar e produzir. Ok, ainda em tempo destinado aos partidos, PDT. PL, por 16 minutos, deputado Sargento Lima. Muito boa tarde, senhores deputados. Eu cheguei hoje aqui a essa tribuna com um discurso pronto. E ali sentado, resolvi mudar completamente o rumo daquilo que eu falaria na tarde de hoje, até porque que quando a gente perde a primariedade, a gente fica um pouco mais cauteloso com aquilo que a gente fala. Vou começar minha fala com uma pequena história, a história de dois burrinhos, dois jumentinhos, estropiados, fedidos e cheirando mal e mortos da fome. E um burrinho olhou para o outro e disse: companheiro, vamos pedir para que o governo elabore políticas públicas para que a gente tenha comida, a gente tenha saúde, a gente tenha educação, a gente deixe da condição de ser um burrinho. E assim fizeram os dois burrinhos. Moral da história: anos depois acharam a caveira dos dois burros lá. Dois burros morreram de fome. O Estado não é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu insucesso. Você, indivíduo, você é que é o responsável pelo seu sucesso. E eu mudei o meu discurso, porque até pouco tempo atrás estava cheio de jovens e adolescentes aqui nas nossas galerias, e eu gostaria que eles entendessem isso. Nenhum político, nenhum governo é responsável pelo sucesso na sua vida.
Assim também como não podemos atribuir ao governo que tem as responsabilidades que são pertinentes a pai e mãe. Você não pode transferir as suas responsabilidades para aquilo que é público de forma nenhuma, principalmente a paternidade e a maternidade. Vocês imaginem um casal com um filho pequeno, que deita ele numa calçada em via pública na frente de uma rodoviária e ali o abandona a toda sorte de infortúnios, podendo ser ali acessado por molestadores, pedófilos, assassinos, loucos, psicopatas. E eles nada fazem, deixam ele ali abandonado. É isso que muitos pais e mães fazem hoje com os seus filhos. Deixam eles abandonados dentro do quarto, com uma janela perigosíssima aberta, deputado Fernando, na mão deles, e a rede internacional de computadores. Para os desavisados, saibam que 36 jovens cometeram suicídio nesse país, induzidos por desafios de internet. Somente no ano passado. Pai e mãe abandonaram o filho e o entregaram à própria sorte, sem ter a responsabilidade que ele acredita que é do Estado, que o Estado tem que regular, o Estado tem que colocar limite, o Estado tem que censurar, o Estado tem que avaliar. Não. Responsabilidade do pai e da mãe ver aquilo que o filho está acessando dentro do quarto dele. É uma responsabilidade. Se você não tem responsabilidade para ter filhos, vai ser pai e mãe de pet. Tenha respeito pela raça humana. Cuide bem dos seus filhos. É invasão de privacidade. Não é. Não é. Muito melhor do que ligar para o 190 e dizer: tem um corpo pendurado no quarto do meu filho. Tem um filho que inalou desodorante dentro do quarto até a morte. Tem uma criança na minha casa com um saco de plástico na cabeça, porque algum psicopata, pelaquela janela que o pai e a mãe deixou aberta, e não faz nenhuma questão de fiscalizar o que ele está fazendo, entrou dentro da casa dele e orientou que ele fizesse aquilo. Quem é mais perturbado? É aquele que orientou um jovem a cometer suicídio, ou aquele pai e mãe que acredita que ter um filho é a mesma coisa do que ter um cão, que você sai de manhã, tranca, e de tarde você vai chegar em casa, vai abrir a porta, ele vai estar balançando o rabinho, e você vai lá simplesmente com pano, limpa as fezes deles, a urina dele, pronto. Isso não é ser pai e ser mãe. Ser pai e ser mãe é ser invasivo, sim. Hoje você invade o quarto do teu filho, para amanhã não ter que invadir a cadeia, visitá-lo, ou ir visitá-lo no cemitério. Tenha responsabilidades. Gosto muito de ouvir as pessoas falando do Evangelho de Cristo, mas negam a sua eficácia por falta de ações. Amar não é fácil, amar é duro, requer trabalho, requer dedicação, é uma labuta diária, o amor requer esforço diário. Tenho responsabilidade de dizer que num país, no ano de 2024, quase 40 pessoas morreram por abandono dentro de um quarto, porque o pai e a mãe não quis invadir a privacidade de uma criança. Aos olhos da lei, até 12 anos, criança, de um adolescente. Dá trabalho, sim. Como eu disse, não quer ter trabalho, vai ter um cachorro, um periquito, um papagaio. Mas não tenha filho, se não for para fazer isso. Para se dedicar integralmente, para demonstrar amor e compaixão, pelo menos dentro de casa. Terrível isso. Terrível, zele pelo exemplo. Se lidere uma casa pelo exemplo, lidere a sua vida pelo exemplo. Seja uma lâmpada dentro da sua casa. Não vou falar da morte do Papa, que eu gosto de deixar quem já morreu em descansar. Não sei como foi a vida dele, não o conheci. Me resta agora me preocupar com os vivos. Preocupe-se com os vivos. Preocupe-se com os vivos que estão dentro da sua casa.
Isso é importante, isso é demonstração de amor. Amar alguém que está a 2.000 quilômetros de distância é muito fácil. Arrisque-se a amar quem está deitado no quarto ao lado do teu quarto. Já comece por aí, já é um bom negócio. Como disse, ser pai e mãe é responsabilidade. Não pense que o Estado é que tem que fazer isso por você. O Estado não tem que fazer isso por você, de forma alguma. Ainda mais num país onde se prega a liberação de drogas. O que esperar disso? O que esperar disso? Se um dia houver uma regulamentação, vai passar a ser legal, mas vai continuar a ser imoral. Nós temos aqui em Santa Catarina centenas, estádios de Santa Catarina, não é lá no outro país, no outro estado, não é longe não. Aqui dentro da nossa cidade, pessoas que comprometem todo o seu salário em jogos de azar pela internet, pais de famílias. Conhecidos nossos, que não pagaram aluguel, não têm dinheiro para fazer compra porque jogam em jogos online. E se regularizar, está regularizado, continua sendo imoral. Eu quero saber qual é o pai e a mãe que vai ter orgulho de falar o que seu filho faz da vida. Ele joga tigrinho. Isso é profissão? Mein Gott, onde que nós estamos, para que lado que nós estamos caminhando? Isso não é atividade laboral? Jogar não é trabalho. Como prostituição não é trabalho. Hoje em dia se passa o pano. Que pai que teria orgulho de falar, minha filha é do job? É a condição mais degradante de um ser humano, é a prostituição. É a mais degradante de todas as situações. Que pai que tem orgulho disso? Fiscalize. Inicie-se lá do começo da vida desse indivíduo. Tenha responsabilidade sobre a formação do caráter do teu filho, do teu neto. Preocupe-se também com o filho do vizinho. Porque se ele tiver uma predisposição a fazer o mal, a vítima vai ser o seu filho. Pense no coletivo. Deputado Fernando, Vossa Excelência é uma grande referência no esporte. O esporte salva vidas. E por outro norte, a gente vendo ela se esvaziando entre os dedos de famílias que não sofrem de um problema de hipossuficiência, de pobreza, de ignorância. O filho do rico está se automutilando dentro de casa por falta de responsabilidade do pai e da mãe. Falta de responsabilidade. Ter filho não é ter um periquito. Ter filho não é ter um cachorrinho. Guardem isso. Nem tudo aquilo que é legal é moral. Nem tudo aquilo que é legal é moral. Porque ele vai se tornar um adulto que vai entender que você pode votar num político que já esteve preso por corrupção. Porque ele nasceu com a mente totalmente distorcida. Ele vai crescer um adulto sabendo que vai votar num político espancador de mulher. Ele é um distorcido. Foi o que ele aprendeu na infância. Tudo pode. Tudo posso. Eu posso votar num político que roubou o dinheiro da merenda das crianças. Cresceu num lar distorcido. Ele vai achar isso normal. E não estou falando de gente pobre, não. De forma nenhuma. Então, como eu disse, eu mudei hoje o meu discurso aqui por ver os jovens hoje aqui na plateia. Queria ter aproveitado a presença deles. Lhes garantir, até vocês que nos assistem, não é o Estado que vai mudar a sua vida. Político nenhum vai. Nenhum de nós aqui tem esse poder. Esse poder quem tem é vocês. É o povo. Você mesmo, indivíduo, que você tem o poder de mudar a história da tua vida. Assuma responsabilidades. Assuma responsabilidades. Ame seu filho. Ame sua esposa. Ame seu marido. De forma incondicional. E só depois de fazer isso, e só depois de amar, pelo menos aqueles que estão embaixo do mesmo teto da tua casa, você diga que você é cristão. Porque senão ninguém vai acreditar nessa conversa mole de que você muda através da fé as pessoas. É individual. É individual. Obrigado.
Ok, ainda em tempo destinado aos partidos, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Faria uso da palavra por 5 minutinhos. Acho que tem umas fotos minhas aí. Então, nós vamos inverter até que chegue alguém na mesa. Então, deputado Sareta, passo o tempo para o senhor. Então, fica o Bloco Social Democrático, MDB, PSDB na sequência, e nesse momento o Bloco Democracia, Inclusão Social, Igualdade, PT, PSOL. Obrigado, deputado Fernando Krelling, que preside brilhantemente esta sessão. Estimados catarinenses que acompanham esta sessão, senhores e senhoras deputadas, meu amigo deputado Sérgio Mota, que está aqui acompanhando atentamente a sessão. No próximo dia 28, nós vamos ter aqui nesta casa, na Assembleia Legislativa, uma importante audiência pública para debater as questões relacionadas ao Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalhador, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Será um dia de reflexão e compromisso e, acima de tudo, respeito à vida. A realização dessa audiência é uma promoção da Comissão de Saúde desta casa, juntamente com diversas entidades de trabalhadores, especialmente, cito aí, FETIESC, apoio de entidades como a CGT, UGT, Força Sindical, Movida, Nova Central Sindical, enfim, uma série de entidades que estão conjuntamente apoiando e fazendo e realizando essa audiência pública. Nesse dia, celebramos o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e também o Dia Nacional em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Duas ocasiões que nos lembram do preço alto que ainda se paga pela negligência e pela falta de proteção no ambiente laboral. A fiscalização e uso correto de equipamentos de proteção e a conscientização são fundamentais para a prevenção. Santa Catarina tem sido palco de números preocupantes. Nos últimos anos, milhares de trabalhadores saíram de casa para garantir o sustento de suas famílias e não voltaram ou voltaram com problemas relacionados à saúde em função de acidentes. Portanto, uns carregam no corpo e na alma as marcas das condições precárias e exaustivas. De acordo com os dados do Observatório da Segurança e Saúde do Trabalho em 2024, foram registrados 37 mil acidentes de trabalho no Estado, uma média assustadora de 4 ocorrências por hora. Embora tenha havido uma queda em relação ao número anterior, ou ao ano anterior, esse número continua sendo extremamente preocupante. Além disso, 186 trabalhadores perderam a vida, pais, mães, filhos, amigos que tinham sonhos, histórias, que partiram cedo demais. É importante lembrar que esses números representam apenas os casos notificados. A realidade ainda é mais dura, pois muitos acidentes e doenças do trabalho não entram nas estatísticas oficiais. Isso ocorre com frequência em setores como a agricultura, onde a informalidade e a falta de fiscalização dificultam ou impedem a notificação correta de casos. Ou seja, nós temos os números que são registrados, notificados, mas uma série de outros que não estão registrados e notificados. Há, portanto, uma epidemia silenciosa, destruindo vidas, doenças ocupacionais, lesões por esforços repetitivos, problemas respiratórios e, principalmente, transtornos mentais. É aí que os números se tornam mais alarmantes. Santa Catarina, apesar de ser apenas o 10º estado mais populoso do Brasil, ocupa a 4ª posição no ranking de afastamento por questões de saúde mental. Segundo o Ministério da Previdência, em 2024, foram 16 mil afastamentos
por ansiedade e depressão. No ano passado, mais de 33 mil trabalhadores precisaram de licenças médicas por sofrimento psíquico. Um grito de socorro que não pode ser ignorado. Portanto, esta audiência que vamos fazer segunda-feira é muito importante para trazer às claras esses números, para vermos ações, metas que se possam fazer para evitar essa quantia grande de acidentes e de doenças ocasionados em função do trabalho. Hoje, ao lembrarmos daqueles que partiram e daqueles que lutam para se reerguer, reafirmamos nosso compromisso. Nenhum trabalhador deve ter sua saúde ou sua vida comprometida por exercer sua profissão. Que essa data seja um marco para mudanças reais, que a dignidade, o respeito e a segurança sejam prioridade em todos os ambientes do trabalho, porque o maior patrimônio de qualquer empresa ou sociedade é e sempre será a vida humana. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Sareta. Bloco União, PSD, PRD. Não havendo Bloco Podemos, Republicanos, Novo. Também não havendo Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, farei uso da palavra. Gente, hoje é um dia muito especial, principalmente por poder falar de uma entidade tão importante lá da cidade de Joinville, que é a ADE, Associação Desportiva Embraco, que hoje está completando meio século de vida, 5 décadas, bodas de ouro. Essa entidade que faz parte da vida de todo joinvilense, principalmente que hoje se tornou o grande parque da cidade. A ADE movimenta milhares e milhares de pessoas toda semana, finais de semana é muita gente participando, mais de 30 quadras abertas ao público e de uma maneira totalmente gratuita. Ela foi fundada em 1975, dia 22 de abril, e de lá para cá apenas cresceu, cresceu, cresceu e cresceu. Então quero saudar de uma maneira muito carinhosa o Leandro, que é o presidente da ADE, saudar o meu grande amigo Wilson Paul, que é o Soneca que foi atleta lá da Embraco e hoje é o coordenador, o administrador da entidade, que faz um grande trabalho, tem feito a ADE crescer demais, né? Ele faz um trabalho fantástico junto com a sua equipe, com a Kate, com toda a galera que lá faz parte, e deixar um abraço para todos vocês. Parabéns por fazerem da ADE esse grande patrimônio da cidade de Joinville, principalmente nas questões voltadas à saúde, à oportunidade social, à interação de pai e filho. Sabe aquela vida agitada que um pai tem diariamente durante a semana? Chega final de semana, ele pega seu filho, ele está lá na ADE com seu filho, participando, tendo momentos de lazer e eternizando memórias. Então, a ADE realmente é muito importante para a cidade de Joinville. E, no passar desses 50 anos, quantas associações, quantas recreativas fecharam as portas. E a ADE está mais forte do que nunca, e eu tenho certeza que isso vai continuar. É apenas o início de uma grande trajetória de conquistas, uma grande trajetória de oportunidades. Obrigado, ADE, obrigado a todos que fizeram parte dessa história. Quero saudar de uma forma muito carinhosa o meu tio, Décio Krellin, foi presidente da ADE por muitos anos, onde eu comecei os meus primeiros chutes no futsal. Deputado Mota, foi na ADE em 1990, joguei por essa equipe por quase 10 anos, então tenho muito orgulho de ter sido treinado lá pelo José Francelício Ramos, o Zé, depois o Hamilton de Carvalho, e realmente a ADE faz parte da minha vida. Sou egresso da ADE e saúdo todos que fazem parte, fizeram parte dessa linda história. Viva a ADE, viva a cidade de Joinville. Fim do horário destinado aos partidos, vamos suspender a sessão até o horário 16 horas, que será o horário da ordem do dia. Está suspensa a sessão.